Naquele momento especial, eu sempre digo que a gente ganha um corpo, presente de Deus, para a gente cuidar com responsabilidade, né? A gente não pode ser negligente. Muitas vezes a gente compra um equipamento bacana em casa e é negligente, nem lê o manual, joga fora. Mas com o nosso corpo a gente precisa entender como é que ele vai funcionar bem. Por isso é que eu amo tanto as pautas de saúde, porque é uma forma da gente entender o que está acontecendo com a gente, prestar atenção nos sintomas, ver como é que a gente faz a prevenção, sobre todas as coisas, melhor é prevenir, né? E assim a gente vai caminhando. A gente vai falar hoje sobre uma síndrome que atinge cerca de 2 milhões de pessoas por ano aqui no Brasil, que é a fibromialgia. E tem muita gente sentindo essas dores, sentindo os sintomas dessa doença e parece que ela não tem cura por enquanto. Mas quanto antes for descoberta, torna possível tratá-la e aí você pode viver muito melhor. E a gente vai entender mais sobre a fibromialgia com ele, que é reumatologista, presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, Dr. Marcelo Ribeiro. Procuramos um excelente médico para nos ajudar. Seja bem-vindo, doutor. Um prazer recebê-lo, tê-lo aqui com a gente, viu? Seja muito bem-vindo. Senta aqui do meu lado para a gente tentar entender aí o que é essa doença. Fibromialgia. Engraçado que há alguns anos atrás ninguém falava sobre fibromialgia. É uma doença nova? Não, na verdade é uma doença bastante antiga, mas na década de 80 teve um boom maior do conhecimento sobre a fibromialgia. Mas é uma doença, a gente está no mês da mulher, uma doença que acomete predominantemente as mulheres, né? Então as mulheres elas são muito mais envolvidas com dor e com lidar com a dor do que os homens. Então a gente tem uma preponderância em torno de 9 a 10 mulheres para cada homem. Então é uma doença do espectro do mundo feminino, então eu acho que é importante a gente discutir, principalmente com uma mulher, né, e com espectadores do mundo feminino, porque os homens, de uma maneira geral, eles não compreendem muito a dor das mulheres. E as mulheres são mais sensíveis a essa dor. Uhum. E não é que as mulheres sejam mais sensíveis à dor de forma geral. Elas sentem essa dor mais do que os homens, é isso? Da sensibilidade, as mulheres também têm mais sensibilidade do que os homens, né? De uma maneira geral. Duvido que vocês iam aguentar a dor do parto normal. Não de sentir a dor mais forte do que um homem. Mas estou falando da conectividade com o universo, por exemplo. Tá. Né? São muito mais sensíveis desse ponto, do filho, de se envolver mais geral. de uma forma geral. Sim. Mas não, os homens são muito mais medrosos com dor, né? Não toleram a dor. Então, de tolerância, as mulheres toleram bem mais. Mas essa doença comete mais as mulheres, então. Tem alguma relação, tem algum fundo emocional nisso? O que hoje você já entende? A gente sabe que tem um papel genético, porque quem tem a fibromialgia, o seu filho ou sua mãe, pode ter maior risco. Então, tem um aspecto genético que não é muito bem compreendido, mas tem muito a ver com essa dinâmica da nossa vida como ela é hoje, né? Então, menos tempo para descansar, menos tempo para praticar atividade física, né? Então, a atividade física, sem dúvida, é uma das principais ferramentas que nós temos para lidar com a fibromialgia. Então, quem pratica exercício vai ter menos susceptibilidade. Então, esse é o nosso recado principal, né? A atividade física seria uma boa prevenção. É muito bom para a prevenção e para o tratamento também da fibromialgia. Uau, deve ser difícil. Daqui a pouco eu quero entrar um pouquinho mais nessa história do tratamento, mas eu fico imaginando que a pessoa com dor, ela tem vontade de ficar encolhidinha na cama, né? E ter que sair para fazer exercício com dor no corpo não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil, mas de uma maneira geral, quem tem fibromialgia tem menor tolerância ao exercício. Então, começa a praticar uma atividade física e já se sente cansado. Porque esse é um dos sintomas mais importantes, o cansaço, a fadiga, aquele cansaço que você acorda e não está reparado, né? É um sono não restaurador. Parece que trabalhou a noite inteira. Então, essa é a sensação que a pessoa acorda pela manhã, né? E não é uma sensação agradável, né? De uma maneira geral, a gente deve acordar revigorado. Quem tem fibromialgia acorda cansado, acorda sem energia. E essa energia vai se dispersando ao longo do dia também. Ao final do dia também está mais uma vez cansado. Mas o tratamento para isso, que parece que é uma contradição, né? Que você está com dor, você quer ficar quieto, mas na verdade quanto mais você se mexer, melhor, né? Então, quando a gente pratica atividade física, a gente libera uma série de substâncias que são analgésicas, que melhoram e modulam essa dor.
Porque, na verdade, a fibromialgia é essa desregulação da sensibilidade para a dor. Então, ao mínimo estímulo, você tem uma dor mais importante. E vão ter pessoas que vão ter uma dor, né? A dor é um sintoma subjetivo. Então, vão ter pessoas que vão sentir mais e outras que vão sentir menos. Mas a gente tem esse espectro de pessoas que têm mais fadiga, outras que vão ter mais dor, outras que vão ter mais insônia, outras que vão ter esse aspecto de ansiedade, depressão. Outros sintomas associados à fibromialgia são a enxaqueca, né? Então, a dor de cabeça persistente. Que são doenças, né? Então, existem várias doenças relacionadas à fibromialgia. Ela tem fibromialgia e, frequentemente, outras doenças. Podem ter outras coisas. Então, na mulher jovem, pode ser uma TPM no início e vai se manifestar mais à frente como uma fibromialgia. Então, a dificuldade para o intestino funcionar, né? Uma constipação, ou prisão de ventre mesmo, ou alterações do hábito intestinal. Às vezes está solto, às vezes está preso. Então, isso são sintomas satélites da fibromialgia. Palpitação, essa ansiedade. Então, esse aspecto emocional é o que estigmatiza a paciente que tem fibromialgia. Então, a gente não deve também estigmatizar, né? Que a paciente fica com o estigma de ter fibromialgia. E não é culpa da paciente ter fibromialgia, né? Então, aqui a gente tem que até entender... um quadro com várias doenças relacionadas. Então, a enxaqueca, ela é um sintoma relacionado, né? Você pode ter só a enxaqueca, mas ela pode estar junto da fibromialgia. As doenças autoimunes também. Então, a artrite reumatoide, a espondilite, a artrite psoriásica, o lúpus, alguns pacientes podem ter sintomas de fibromialgia também. E isso é bastante importante porque o paciente acha que ele tem artrite, então todas as dores que ele sente são da artrite. E pode não ser, a sua artrite pode estar bem e você está com a dor relacionada à fibromialgia. Então o médico vai ter que separar muito bem o que é artrite do que é fibromialgia. Porque o paciente que sente dor, ele acha que toda dor, né? Os pacientes, de uma forma geral, que têm dor, eles se entrelaçam, eles um entende o outro pela dor. Né? Então, isso é bem comum. Então, às vezes, você tem uma dor por uma questão de hérnia de disco e eu tenho fibromialgia, mas a gente começa a conversar porque você entende a minha dor. O que o paciente com fibromialgia sofre é porque ninguém entende a dor dele. Então, ele passa num médico, passa no outro, passa no outro. Então, um médico pode dizer que emagreça, né? Porque tem uma relação com a obesidade também. Mas não é com a obesidade de uma forma geral, mas talvez com esse contexto da ansiedade, da depressão, da falta de atividade física, né? Mas e muitas dor pelo vezes, corpo todo? Então, as dores são difusas. Não tem um ponto que você consiga delimitar a dor. Então, são dores difusas pelo corpo. É bem corriqueiro o paciente contar que tem só o que não dói, doutor, é o cabelo. Então, o resto do corpo dói, né? Não me pergunte onde dói. Então, ele não consegue muito bem definir aonde está a origem da dor e para onde ela vai. Quem tem fibromialgia tem dores todos os dias ou ela vem como uma crise e vai embora? Isso é uma pergunta super interessante, é a dor crônica. Então, ela tem uma dor diária. Todos os dias ela está com dor. Esses pacientes que têm crises, em geral, a gente tem que pesquisar uma doença inflamatória, uma doença autoimune, uma hérnia de disco, alguma outra coisa que dá crise. Por exemplo, uma sobrecarga. Você pega uma mala, você faz uma faxina em casa e tem uma dor em crise. Essa dor não está relacionada muitas vezes com a fibromialgia. A fibromialgia tem esse estado fibromiálgico. É o se sentir cansado o tempo inteiro, se sentir com dificuldade para dormir. Então, é muito sofrido a vida do paciente que tem fibromialgia por causa disso. E, embora não seja uma doença que não tenha cura, eu sempre gosto de deixar uma luz no final do túnel, porque quando você coloca assim, não tem cura, a pessoa se desespera, né? E eu acho que o médico tem que acolher, tem que dizer, não, tem, né? E a primeira começa com você, a gente tem que compartilhar isso. Você tem que me ajudar também nesse aspecto, né? Você tem que fazer atividade física. Esse é o aspecto mais importante que a gente tem para tratamento da fibromialgia. Qualquer atividade física? Qualquer atividade física, né? Então, você possa caminhar perto da sua casa, mas outros exercícios que ajudam bastante são exercícios de alongamento. Então, tudo que alonga melhora a liberação da dor, porque esses pacientes têm contratura, eles têm alguns pontos muito contraídos. E essa liberação do músculo é super importante. Então, o alongamento, a musculação. Então, qualquer atividade física é benéfica. A gente tem até aqui pilates, yoga, hidroginástica, todas dança, elas caminhada. são ok. Né? Tá tudo certo. Qualquer coisa que você faça para você se mexer, porque quando você libera o músculo, libera várias substâncias que são analgésicas, são naturais
do nosso corpo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como a gente falou ainda há pouco que tem relação com algumas doenças, né? Então, ela pode estar relacionada à depressão, obesidade. Tratando, por exemplo, a depressão, a fibromialgia some ou não? Sim. Então, quando na maioria das vezes, o tratamento com medicação são com antidepressivos, que eles são moduladores dessa dor. Então, a gente vai tentar melhorar esse limiar de dor, fazer com que o paciente sinta menos dor. Então, muitas vezes tem paciente que tem preconceito de usar o antidepressivo, de tratar o sono, e não deve ter, porque essa é uma estratégia quando o exercício, quando as mudanças do estilo de vida não são suficientes. Aí, muitas vezes, a gente tem que tratar o sintoma da ansiedade, da depressão. Tem muito a ver também com os aspectos psicossociais dentro de casa. Então, muitas vezes, você tem um filho que está com problema com drogas, ou é o marido que tem problema de álcool. Então, todo esse contexto a gente tem que abordar, porque senão a gente não consegue tratar o paciente que tem fibromialgia. Tá vendo? É um todo, não dá pra gente pegar parte do nosso corpo. A gente não pode dissociar. Né? Então tem que ser tudo. Por isso é que eu defendo tanto os grupos de apoio. No caso de Amor Exigente, que eu falo aqui toda semana, problemas a gente tem, mas a gente não pode ficar sozinho. Então vá para um grupo de apoio para você já ir melhorando um pouco a sua cabeça e buscar qualidade de vida. Porque se a gente não tá bem, a gente não consegue ajudar ninguém, né? Então a gente precisa realmente se cuidar. Apesar de ser o tratamento com antidepressivos, quem cuida da fibromialgia? O reumatologista é um dos especialistas em fibromialgia, mas a gente tem uma população muito grande de pacientes que são acometidos pela doença, né? Então, outros médicos também são capacitados em tratar a fibromialgia. Então, o ortopedista pode tratar, o neurologista, o clínico pode tratar, o ginecologista, que é o clínico da mulher, também pode tratar, mas aqueles casos mais difíceis acabam, muitas vezes, vindo com o reumatologista, aqueles casos mais refratários. Mas, de uma forma geral, converse com o seu médico que ele está habilitado, de uma maneira geral, a entender melhor a dor da fibromialgia. Perfeito. Se não entender, aí a gente pode trocar de médico. Porque é muito comum esse vídeo aí que está aparecendo, né? Que o paciente procura o médico número 1, o médico número 2, o médico número 3, o médico número 4, né, que acabou de passar. Porque ele muitas vezes não faz a conexão, Cláudia, entre a dor de cabeça e esse cansaço. Entre essa alteração do intestino e esse cansaço. O reumatologista tem que fazer essa conexão, né? A gente tem que juntar o quebra-cabeça para fazer o melhor diagnóstico. Porque a gente não tem um exame que diga assim, você tem fibromialgia, né? A gente não tem um exame como a gente faz com colesterol, né? Você está alterado. Então, a gente tem que entender toda essa dinâmica Isso é uma arte do médico mesmo. A gente tem que unir essa parte genética, essa parte social, essa parte ambiental, para entender por que essa paciente continua com dor. Perfeito. Vou te pedir 2 minutos para organizar as perguntas, chegaram várias e eu volto para a turma ter as respostas, tá bom? Que assunto bom, né? E eu achei muito interessante a gente depois pensar nesse videozinho, não sei se você ficou atento às imagens, mas a nossa necessidade de, às vezes, trocar de médico e, quando for a um especialista, depois a outro, levar o histórico de cada parte, porque o nosso corpo não dá para ser tratado individualmente, né? E a gente contar para o médico tudo aquilo que a gente está sentindo, porque a gente é um ser único e tem que estar inteiro. Então, vamos primeiro aqui para o Video Wall. A gente já tem algumas perguntas. A primeira é da Márcia, que foi pelo nosso WhatsApp. Ela diz, boa tarde. Minha mãe, com 68 anos, tem fibromialgia e moramos no interior de São Paulo. Os médicos aqui dizem que não tem muito o que fazer. Ela sente dores terríveis. O que pode ser feito para diminuir? A fibromialgia que a gente tinha falado, nessa idade, ela não é tão frequente quanto na mulher mais jovem. Então, uma mulher entre 30 e 55, 60 anos é o pico maior de incidência da fibromialgia. Então, muitas vezes, ela pode ter doença associada, como osteoartrite, como outras doenças reumáticas que podem estar justificando a dor. Então, pode ter fibromialgia, mas pode ter outra doença, como a gente falou, associada. Então, essa daí a gente precisa fazer um diagnóstico mais correto e o médico que está acompanhando pode fazer. Hoje a gente tem outras medicações, né? Tem medicações aí importantes que possam ser prescritas. Eu não sei o que ela usou, mas talvez a gente possa ter que trocar essas medicações. O que precisa ser feito é se não tem nenhuma doença associada justificando essa dor, né? Porque é muito frequente outras condições, como a artrite reumatoide, é uma doença que pode vir junto e pode estar simulando uma fibromialgia. O diagnóstico da artrite reumatoide é simples? Alguns casos são difíceis, mas a maior parte o reumatologista pode fazer, né? A grande maioria. Então, vai se basear na história, no exame físico
e alguns exames complementares de imagem e de laboratório. Ok. Próxima pergunta na tela. A Maria José, do Rio de Janeiro. Boa tarde. A fibromialgia é uma doença inflamatória e reumatológica? Não. As artrites, né, quando tem esse sufixo "ite", significa inflamação. Então, a fibromialgia ela não é inflamatória e ela não é autoimune. Então, é uma doença mais relacionada a esse contexto do sono, da alteração do sono e da maior sensibilidade à dor, né, desse limiar de dor. E tem esse espectro da fibromialgia. Então, ela não é reumatológica propriamente dita, nem inflamatória, mas o reumatologista é o especialista que mais cuida da fibromialgia. Eu tenho uma dúvida. Você disse que é muito mais frequente em mulheres de 30 a 55, 60 anos. Então, depois dessa idade, ela está curada? Não, ela tende a diminuir a incidência. Então, se você não desenvolveu até os 60 anos, é menos provável que você vá desenvolver depois de 60 anos. Outras doenças são mais comuns nessa faixa etária, principalmente as doenças relacionadas ao envelhecimento, como a osteoartrite, né, que vai dar dor também, né, aí é uma dor mais localizada, né, dor no joelho, dor no quadril, dor na coluna. Ok, vamos para a próxima pergunta. Não se identificou. Boa tarde. Sinto dores em muitas regiões do corpo, principalmente nas costas. Tenho a sensação que meu corpo está sempre inflamado. Apenas os exercícios já ajudam a melhorar? Sim, essa sensação de inflamação é uma sensação, né, na fibromialgia, porque ela não é, mais uma vez, uma doença inflamatória, nem autoimune. Então, é a sensação que o paciente tem de estar cansado, como se ele tivesse uma gripe, que é um contexto também infeccioso, inflamatório, que a pessoa fica para baixo. Então, é essa sensação de um estado, sempre um estado gripal, um estado de cansaço. Os exercícios são as primeiras estratégias que nós lançamos mão. E a pessoa sente melhora depois que ela começa a fazer exercício físico? Que só com os exercícios fica muito bem. Tem outros que precisam do exercício coadjuvante. E tem outros que a gente faz o tratamento com medicação e depois fica só com exercício. Então, não é que a gente inicia uma medicação antidepressiva e você vai usar para sempre, porque essa é a pergunta frequente. Eu vou usar para sempre? Não. Se a gente conseguir controlar a sua doença com os exercícios, com uma boa higiene do sono, né? A higiene do sono é super importante. Então, você dormir bem faz toda a diferença, né? Para você não acordar cansado. Então, cada vez mais a gente tem levado iPads e telefone celular para a cama, ou fazer exercício à noite, né? Tudo isso vai deixar você alerta e você não vai dormir bem. Então, essa higiene do sono é super importante, ou seja, não fazer uma refeição muito vigorosa à noite, né? Fazer uma refeição mais leve, para tentar melhorar esse padrão de sono. Perfeito. Próxima pergunta. Vamos lá. Tem aqui o quadro da higiene do sono. Daqui a pouco eu volto nesse quadro. A Sandra, de Cachoeira do Espírito Santo. Boa tarde. Gostaria de saber se fibromialgia sente no osso do rosto, parecendo dor de dente. Não. Isso daqui, na maioria das vezes, é uma nevralgia do trigêmeo, né, que dá essa dor no queixo, dor na mandíbula. Né? Isso é um problema do nervo aqui, do nervo trigêmeo. A fibromialgia são dores difusas, não tem uma dor localizada. Né? Quando tem dor localizada, por exemplo, a dor na coluna, na lombar, que é o mais comum. Em geral, isso não é fibromialgia, é uma dor lombar que a gente vai ter que investigar qual a causa dessa dor. Se é uma hérnia de disco, se é uma osteoartrite, se é só uma contratura muscular. Esse problema de nervo do trigêmeo, do nervo do trigêmeo. Trata com um reumatologista ou com um dentista? Quem que cuida? Geralmente, quem cuida é o neurologista. Neurologista, tá. Vamos para a próxima, então? Boa tarde, tenho 18 anos e desde os meus 9 eu já sentia os sintomas da fibromialgia. E só agora que realmente fui diagnosticada. A minha dúvida é, a fibromialgia deforma? Não. Então, a fibromialgia ela pode acontecer na infância e adolescência, né? Que a gente acha que dores são dos velhinhos, né? E não é verdade, isso precisa ser desmistificado. Então, a criança e o adolescente também pode ter, mais como é a dor do crescimento, mas fibromialgia pode acontecer e, em geral, está ligado a essa parte genética. Então, a mãe pode ter e o filho desenvolve, e ela não deforma. Então, a fibromialgia não deixa nenhuma sequela. Isso é importante para o paciente saber. Né? Embora seja uma doença, às vezes, de difícil tratamento, porque a gente tem que ver todo o contexto de saúde, mas também o contexto social, como funciona a família. Então, o reumatologista ele é um pouco psicólogo e psiquiatra nesse aspecto. Porque se a gente não abordar esse aspecto, a gente não consegue quebrar esse ciclo vicioso da dor.
Perfeito. Então, a gente tem que fazer essa desconexão. Você tocou num assunto que eu sempre fico achando interessante a gente tratar aqui, qualquer hora eu vou falar sobre isso, que é a dor do crescimento, que às vezes camufla uma doença que deve ser tratada de outra forma, né? Durante muito tempo a minha filha tinha dor no joelho e até alguns mais com a dor de crescimento, nem era. Era um tumor no joelho que precisou ser tirado. Quer dizer, a gente precisa ficar muito atento com isso, porque às vezes a gente banaliza, né? É dor de crescimento. Exatamente, você tem que fazer o diagnóstico correto. Pode ser dor de crescimento, é o assunto mais frequente, mais comum. Mas pode ser outra coisa, pode ser uma artrite, pode ser uma coisa que deforma, que entorta, né? Que entorta a articulação. Perfeito. Vamos colocar a tela aqui da higiene do sono, porque eu acho que se o assunto é exercício físico e dormir bem, a gente precisa... Exercício físico, você já sabe como é que você vai fazer. Agora aqui, ó, então, não ver TV no quarto. Não ter esses estimulantes, né, à noite. Então, o TV, a tela, faz você ficar mais alerta. A mesma coisa de café, de qualquer estimulante. Não praticar atividade física à noite. Porque aí você vai ficar mais empolgado, vai ficar mais alerta. Né? Fazer refeições leves, evitar café ou energético. Tentar um lugar escuro, né? Então, a gente precisa desse claro, claro e escuro. Então, o quarto mais escuro vai favorecer o sono. Um bom travesseiro, uma boa cama, né? Um colchão bom. Então, tudo isso vai ajudar na sua higiene do sono, que essa é uma abordagem importante, melhorar o padrão do sono. Maravilha. E eu ainda coloco aí, ó, uma meditação guiada na hora de dormir, é maravilhoso também. Você vai, faz então, e pronto, você já entra lá. Esse mindfulness, essa meditação, yoga, tudo que você usar, acupuntura, toda essa liberação miofacial, que é muito comum da gente fazer, o fisioterapeuta fazer essa liberação miofacial, tudo isso faz você melhorar o seu padrão de contratura muscular. Maravilha. E esconde com fitinha isolante preta aquelas luzinhas, se tiver televisão no quarto, mesmo que você não ligue, porque às vezes você desliga, principalmente da TV a cabo, fica tudo iluminado, aí a gente não dorme bem. Fita isolante, gente, um deita na cama, o outro vai lá, porque tem que ver se está na posição, né? E vai escondendo, tá bom? Doutor, muito obrigada. Obrigado também. Volte mais vezes para a gente conversar mais, falar de outras dores, de outras doenças relacionadas à reumatologia. Tá bom, muito obrigado. Tá bom? Doutor Marcelo Pinheiro, ele está no reumatologiasp.com.br e no Instagram segue lá, reumatologiasp. Assim a gente fica conhecendo melhor o nosso corpo e o funcionamento dele. Até a próxima. Obrigado. Foi um prazer, viu?